saindo ali na condição dele, eu entendo o lado dele. Teve um problema sério com o Ganso, aí você tá saindo os caras falando cobre lagarto. É duro, velho. Ó, é duro. Viu a mensagem do Cata Preta, né? Sim. Notável advogado. Um abração pra conhece muito bem a área esportiva. Ele disse: jogador de futebol, atleta, se submete à CLT como qualquer outro trabalhador. Cabe com esse: advertência, suspensão ou demissão por justa causa. Artigo 482 da CLT. Não é um mundo à parte. É o advogado. Então, não demitiram porque não quiseram. Se o Fluminense quisesse, se o árbitro poderia quisesse, cancela o contrato e rescinde o contrato. E o Fluminense não demitiu também por quê? Porque não tem moral para fazer isso. Porque está com o salário atrasado, vai demitir como? Como é que vai fazer? Além disso tudo, tem uma multa pesada. O cara, tudo bem, vai ser demitido por justa causa, mas pode entrar na justiça e aí ganhar um processo contra o clube. É complicado, hein? Acaba ficando refém, né, Silva Júnior? Pois é, e fica mal pro Ganso, que é um jogador tão talentoso que surgiu. Foi, né? Foi. Já jogou muito mais bola. Mas no Sevilha, por exemplo, ele teve problemas com o Sampaoli, ele teve problemas com o Eduardo Berizzo, não conseguiu jogar por lá. Aí chega aqui no futebol brasileiro e acontece esse tipo de situação. Eu fiquei chocado. Na hora eu me senti Posso falar qual é o pior? Sem te cortar, que me veio aqui. Então fala. Ele tá com problema com ele mesmo. Pode ser? Pode ter certeza. Não, o problema é que eu digo o seguinte, ele ainda acha que ele é o jogador de 2010, 2011. Aí complicou. E é isso. Ele não consegue mais jogar. Não consegue mais. E aí ele acha que a culpa é do outro. Frustração imensa. É uma frustração. Não consegue se frustrar, né? Ele acha que a culpa é do outro. Repito, ontem ele não era o pior jogador em campo, não. Tá? Por exemplo, o Nenê jogava pior do que ele. Pelo menos no meu entendimento. A informação é a seguinte, o Celso Barros ligou para o Cuca. De você aqui, quem não se lembra do milagre que o Cuca conseguiu em 2009 ao tirar o Fluminense do rebaixamento, foi ainda vice da Sul-Americana naquela mesma época, né? Então o Celso Barros ligou para o Cuca. Em 2003 ele salvou o Goiás. 2003 salvou o Goiás. O Cuca não ficou muito empolgado. Então, por enquanto, o Fluminense tem o Marcão como treinador. Agora, vale lembrar o seguinte, hein? Cuca, recentemente no São Paulo, teve um relacionamento profissional com Nenê e Diego Souza. Diego Souza e Nenê foram afastados do São Paulo por Cuca e eles foram para outra equipe. Chegaram a ser aproveitados, mas o Cuca deixou claro que não tinha por eles uma preferência naquele momento. Caso o Cuca venha para o Fluminense, ele terá que trabalhar novamente com o Nenê. Eu não acredito. Sinceramente. A melhor coisa pro Fluminense, sabe o que era? Deixa o Marcão. Você acha, Silva? Você acha? Eu tenho certeza. Deixa o Marcão. Sabe Deixa o Marcão trabalhar. Podia contratar? Identificação quando o clube ele tem. Conhecer o clube, ele conhece. Sim. Eu acho que é a melhor opção. Poderia chamar o Barbieri. É um nome comentado no Fluminense. O Edmundo pode até... Mas como você disse, não seria um Posso falar o que eu acho? Curta? Não é um termo que você usa? Mas nessa Técnico situação que você... Nessa situação... eu acho que ele pode resolver, tem muito moleque lá, ele conhece toda a molecada. É uma emergencial, pode ser que você tenha razão, que ele não tenha calça comprida para vestir nesse momento e o Fluminense caia, mas quem que você vai contratar pro Fluminense? O melhor em tese seria o Fernando Diniz, só que o Fernando Diniz agora já está empregado. Eu deixaria o Marcão. Acho que o grande problema é esse aí. Você manda embora e depois vai procurar um substituto. É falta de convicção. Foi assim quando mandaram o Fernando Diniz embora. Porque aí tentaram o Abel não quis, tentaram... Dorival, né? Dorival não aceitou. E aí você vai ficando sem opção e contrata alguém que não tem o perfil. Porque o perfil era completamente diferente do Fernando Diniz. Já chegou com uma E o Joel? Já chegou com uma rejeição O Joel grande. aposentou? Não, ele quer trabalhar. Mas acho que foi aposentado. O Joel tem muita identificação com o Fluminense, aliás, com todos os times no Rio de Janeiro. Todos os times. Campeão nos quatro. Mas tá aí no mercado. Eu acho que a situação é bem difícil, João. Você chega agora e achar um cara que vai resolver o seu Vale a pena, como o Silva disse, deixar o Marcão? Olha, este ano, se não me falha a memória, que a gente às vezes se perde, esse ano,
O Bangu fez o pior primeiro turno da história. Aí contratou o Ado e o Marcão. Grande Ado. E aí ele fez o melhor segundo turno da história. Da história não, porque o Bangu já foi campeão. Já foi campeão em 66. 33 e 63 foi um segundo turno, 66, ele ficou à frente. O Bangu ficou à frente de Fluminense e de Botafogo. E na contagem geral, né? Na contagem geral. É verdade. Com Ado e Marcão. O Marcão é um cara excepcional, identificado com a torcida, um cara de carisma, um cara de uma conduta, como é que eu vou dizer, ilibada, que todo mundo Conhece gosta. o clube como pouco. Todo mundo gosta, que todo mundo gosta. Eu acho que ele vai conseguir aparar as arestas de vestiário. Acho que ele não vai precisar fazer média com ninguém. Média que eu digo escalar Ganso e Nenê. O Fluminense precisa saber quais são as suas pretensões. O Fluminense tem que ser um time que tem que primeiro não perder, para depois ganhar. Tem que ser fechadinho, tem que correr, tem que ser mais transpiração do que... Mas, por exemplo, você deixa o Marcão... Entende? Eu tô errado. O Marcão, você acha que ele é um cara da casa, ele tem uma diplomacia ali e tal. Ele não vai substituir o Ganso. Se precisar, e às vezes é necessário no jogo, você acha que ele vai ter peito, ainda mais depois disso, uma coragem de Ganso sai, Nenê sai? O Nenê também é desse, que saía fazer biquinho. Mas eu vou te falar uma coisa. No São Paulo, o Nenê não podia... Ele falava, eu, publicamente, a câmera mostrando ele, eu. Mas como? Tipo, só faltou falar burro, não sei o que, pro técnico. Em função dos resultados, se fizer uma enquete hoje, Ganso ou o Oswaldo vai perder. Mas se o Ganso faz um negócio desse com o Marcão, o Ganso perde de lavada. Por causa da conduta do Marcão. Você não tem o que falar do Marcão desde quando ele era jogador até hoje. Mas eu que o Marcão vai ter coragem de tirar o Ganso. Só deixando ele pra ver. Eu posso falar que coragem de tirar, acho que ele vai ter. Ele tem que ter coragem de não escalar. Domingo ele dirige. Será que ele vai escalar Ganso e Nenê domingo contra o Grêmio? Acho que não, hein? Ou será que vai? Vamos saber. Amanhã ele faz o treinamento outra coisa pronto, que o Edmundo falou, isso é muito importante. Nesse momento, o Ganso está na alça de mira da torcida. Qualquer coisa que ele fizer, os caras vão cobrar. O torcedor vai partir para cima. Então, imagina se o Marcão tirar o Ganso ou colocá-lo no banco e o Ganso tem um chilique como ele teve ontem. O torcedor não vai cobrar o Marcão, certo? Porque gosta do Marcão. Porque gosta do Marcão. E segundo, o Ganso é antecedente. O torcedor cobrou o Oswaldo porque não gostava do Oswaldo. E ficou lá do Ganso. Agora o Marcão, você acha que seria diferente? Porque completamente. Muito bem. É isso aí. Que coisa, hein? Que rodada, que momento louco do futebol. Marcão dirige interinamente o Fluminense. Pode ser que ele continue domingo, Fluminense e Grêmio no Maracanã. Qual é o próximo